Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a esta videoaula. E nela nós vamos começar a falar sobre matemática financeira, né? Especificamente juros compostos e taxas equivalentes, tá bom? Então, basicamente, né, os juros compostos é uma aplicação das progressões geométricas, né? Cuja operação, nesse caso, dentro da matemática financeira, é a operação de empréstimo, certo? Então, por exemplo, se alguém, um banco, ou mesmo uma pessoa, né, que dispõe de um capital C, que a gente chamado de principal, e empresta, né, para outra pessoa ou para outra instituição, por um certo período de tempo, e após esse período de tempo recebe o seu capital de volta, né, mais uma remuneração, né, J, pelo empréstimo, né, que a gente chama de juros, tá bom? Essa soma, né, é o que a gente chama de montante. Ou seja, eu somar o capital, que foi o que eu emprestei, mais aquilo que me é devido, né, com relação ao tempo, o juro, a gente chama de montante, tá bom? A razão I igual a J sobre C é o que a gente chama de taxa de crescimento do capital, certo? Que será sempre referida ao período da operação e é chamada a taxa de juros. Note que o J, né? Aqui, o J é igual a I vezes C, e portanto, substituindo aqui na forma do montante, você tem que o montante é capital vezes 1 mais I. Se você repetir essa operação várias vezes, né? Então você vai pegar esse capital novo e mais um período de tempo, então vai ficar 1 mais I ao quadrado e assim sucessivamente você tem essa fórmula, né? Que é justamente o teorema, digamos assim, é, padrão dos juros compostos, né? Como é que o montante ele se desenvolve ao longo do tempo, né? A uma taxa I. Lembrando que a taxa e o período de tempo tem que estar da mesma unidade, assim, né? De correspondentes, por exemplo, né? Se a taxa é ao ano, o período aqui tem que ser ao ano. Se a taxa é ao mês, o período tem que ser ao mês. Então, algumas observações importantes. É importante perceber que o valor da quantia depende da época a qual ela está referida, certo? Outra coisa, basicamente só há um problema na matemática financeira, que é deslocar quantias no tempo, né? Já que essa operação de empréstimo, né? Porque o dinheiro ele vale, digamos assim, alguma coisa por conta da inflação, por conta de, por exemplo, investimentos. Então, basicamente, as operações de matemática financeira é deslocar quantias no tempo. Então, uma quantia hoje, por exemplo, R$ 100 hoje, né, é praticamente quase insignificante, né? É 10% de um salário mínimo. Enquanto se nós olharmos para 10 anos atrás, por exemplo, era metade, talvez um terço do salário mínimo. Então você vai vendo que os R$ 100 ele vai perdendo valor, né? Porque quando ele se vai deslocando no tempo, ele vai perdendo esse valor, justamente por conta da inflação. Tá bom? Então o teorema, né, nessa questão do deslocamento de quantia no tempo, ele pode ser visto como uma quantia hoje igual a C zero transforma-se depois de N período em uma quantia igual a Cn. Tá bom? Isto é uma quantia cujo valor atual é A, né? Equivalente ao futuro depois de N períodos, certo? Então a gente pode olhar essa forma do montante em termos de valor futuro, né? O F e valor presente, certo? Ou valor atual, que é o que vale hoje. Certo? E essa forma dessa maneira é talvez a mais utilizada, digamos assim, com essa notação de valor futuro e valor atual. Por exemplo, né, Pedro tomou um empréstimo de R$ 3.000 a juros de 3% ao mês. 2 meses após, Pedro pagou R$ 1.500 e um mês após esse pagamento, Pedro liquidou o seu débito. Aí a pergunta é qual foi o valor desse último pagamento? Bom, então a gente precisa fazer uma questão de ligação de tempo aqui, né? Então ele pegou um valor aqui, certo? Vamos botar aqui 3.000, certo? E aqui é o valor que ele pegou de empréstimo. Aqui eu vou colocar os pagamentos dele. Então, é, 2 meses após, né? O Pedro pagou R$ 1.500. Então aqui ele pagou 1.500, certo? Então eu quero saber, depois de um mês, ele pagou uma quantia, que eu não sei quanto é que é,
e eu vou botar aqui P. Bom, como é que eu faço para fazer esse problema? Se eu tenho que comparar os dois valores. Portanto, para eu poder comparar, eu tenho que levar esses valores para uma mesma data, certo? Como esse aqui já está na data zero, então eu vou pegar esses valores aqui e trazer para a data zero, ou seja, o valor atual deles, tá certo? Então, a gente viu que a fórmula, né, é F igual a 1 mais IN, né? F igual a 1 mais I elevado a N, certo? O valor futuro, o valor atual. Portanto, né, levando para a data zero, levando para a data zero, certo? Então, o que é que a gente tinha? A gente tem que 3.000 é igual. Aí, quando eu levo 1.500 para a data zero, fica 1.500, que é o valor futuro dele, né, digamos assim. É 1 mais a taxa é de 3%, então dá 0,03 elevado ao quadrado. Mais, né, o valor P, 1 mais 0,03 elevado a 3. Portanto, se eu isolar aqui o P, ele vale 3.000 vezes 1,03. Desculpa, aqui na N não, né? Aqui é para ser 3. 0,3 elevado a 3 menos 1.500 vezes 1,03, né? Quando eu multiplicar todo mundo por 1,03 ao cubo, né? E esse valor aqui, né? Você fazer uma conta na lógica, você tem que fazer isso aqui numa calculadora, né? Não dá para ficar fazendo isso aqui na mão, tá bom? Então dá 1.733,18, tá? Então esse foi o valor que ele pagou, tá bom? Então veja que aqui a gente precisa apenas levar os valores correspondentes a uma mesma data, certo? Não precisava ser a data zero. Eu poderia trazer, por exemplo, o 1.500 para a data 3, mas eu precisaria trazer também o 3.000 para a data 3. Também resolveria o problema, tá bom? Um próximo exemplo, né? Então, Pedro tem duas opções de pagamento na compra de um televisor. 3 prestações mensais de R$ 400 cada e 7 prestações mensais de R$ 180 cada. Em ambos os casos, a primeira prestação é paga no ato da compra. Se o dinheiro vale 1% ao mês para Pedro, qual é a melhor opção que Pedro possui? Certo? Então, vamos fazer aqui aqueles esquemas de pagamento. Então, aqui, né? Ele, na primeira opção, na opção I aqui, ele vai pagar 400, 400, 400, né? 3 vezes, mas começando no ato da compra. Na segunda opção, ele vai fazer 180, 180, 180, 180, 180, 180 e 180, né? 7 prestações, começando na data zero. Portanto, o que eu preciso fazer agora é comparar o dinheiro. Então, eu posso levar todo mundo para uma data única, por exemplo, para a data 2, ou podia trazer todo mundo para a data 6, certo? Eu vou levar todo mundo na data zero, tá bom? Então, na data zero. Vai ser a data que eu vou escolher para comparar, certo? Então, o primeiro, que eu vou chamar aqui de A, certo? Vai ser igual a quanto? Então, vai ser igual a 400 mais 400 é 1,01 mais 400, 1,01 ao quadrado, certo? Se a gente fizer essa conta aqui, fica 1.188,16, certo? Enquanto no caso B, né, eu tenho que trazer 180 mais 180 sobre 1,01 mais 180, 1,01 ao quadrado, mais 180, 1,01 ao cubo, mais 180, 1,01 quarta, mais
180, 1,01 a quinta, mais 180, 1,01 a sexta. Se eu fizer essa conta aqui todinha, dá R$ 1.223,19. Portanto, a melhor opção, né, já que o valor que menor deu no primeiro caso, então a melhor opção é o primeiro caso. Bom, vamos para um terceiro exemplo. O terceiro exemplo diz o seguinte: Pedro ele tem três opções de pagamento na compra de um vestuário. Ele pode comprar à vista com 5% de desconto, né, que a gente encontra isso muito comum, 5%, às vezes 10%, dependendo da loja, né? Ele também pode pagar em duas prestações mensais iguais, sem desconto, vencendo a primeira um mês após a compra. Ou em três prestações mensais iguais, sem desconto, vencendo a primeira no ato da compra. Certo? Qual é a melhor opção para Pedro? Se o dinheiro para ele vale 0,5% ao mês. Então a gente precisa fazer essa comparação, tá certo? Então vamos lá. Primeiro, vamos fixando como 100 o valor do vestuário, certo? É necessário, digamos assim, fixar um valor? Não, não é, certo? Se você botar um valor aqui qualquer, sei lá, T, por exemplo, você vai fazer a conta toda com T. No final das contas, você vai saber comparar um com o outro, vai ficar vezes alguma coisa vezes T, certo? Mas vai ficar uma porcentagem de T. Então, porcentagem por porcentagem, é melhor colocar logo um valor fixo, certo? Então, na primeira opção, o que é que acontece? Ele ganha 5% de desconto. Portanto, ele vai, no lugar de pagar R$ 100, ele vai pagar 100 menos 5, que é 95, certo? Na segunda opção, ele vai pagar em duas prestações iguais sem desconto, vencendo a primeira após a compra. Ele vai pagar aqui 50, 50. Né? Na outra, ele vai pagar em três prestações com a primeira no ato da compra. Então dá 3,33, 3,33, 3,33. Né? Então vamos comparar os valores. Então o valor A, esse aqui é o caso C, né? Terceiro. Então o valor A é 95. O valor B, né? Vamos levando todo mundo para a data zero, certo? Então na data zero. Então vamos comparar todo mundo na data zero. Então vai ficar 50 sobre 1,005 mais 50, 1,005 ao quadrado. Fazendo a conta dá 99,50. E por fim, eu vou ter 33,33 mais 33,33, 1,005 mais 33, 3, 1,005 ao quadrado. Então isso aqui dá 99,49. Então veja que os dois últimos casos praticamente são o mesmo valor, tá certo? Então I é a melhor opção. Geralmente comprar à vista sempre é a melhor opção. Mas nem sempre é verdade, mas em sua grande maioria é. Então, a gente vai falar também um pouco sobre taxas equivalentes. Certo? A gente já viu isso, né, na parte de PG, né, que se você tem ISAM, uma taxa de juros relativamente a um período determinado de tempo, Tsão, e I é a taxa relativamente ao período Tzinho, onde T é N vezes T, é pequena, então 1 mais I é igual a 1 mais I elevado a N. Uma coisa importante é que taxas proporcionais não são equivalentes. Por exemplo, quando tem a frase 48% ao ano com capitalização mensal, significa que a taxa usada não é anunciada, e sim a taxa que lhe é proporcional.
Ou seja, se é ao ano, então fica 4% ao mês. Aí essa sim é a taxa de capitalização, certo? Então, elas não são equivalentes, elas são proporcionais, mas quando se tem esse tipo de frase, né? Porque eu tenho que olhar sempre a capitalização. Quando ele não diz 40% ao ano, está subentendido que a capitalização também é anual. Mas quando vem diferenciando isso, quer dizer que a capitalização, o valor de capitalizado é proporcional ao que é anunciado, certo? Nesse caso, esse 48% ao ano, ele é conhecido como taxa nominal, certo? E a taxa equivalente a 4% ao mês ao ano é o que é chamado de taxa efetiva. Por exemplo, nesse caso, né, 48% é uma taxa nominal, mas como ela é capitalização mensal, quer dizer que ela vai ter os juros devidos a cada mês, então calculando a taxa equivalente, né, a 4% ao mês ao ano, eu vou ter 60% ao ano. Ou seja, nesse caso, a taxa efetiva é 60%. Portanto, o que é anunciado, por exemplo, de 48% ao ano com capitalização mensal, na verdade é 60% ao ano. Certo? Então, para fixar, 30% ao ano com capitalização semestral significa o quê? 15% ao semestre, já que um ano tem 2 semestres. Então, divido por 2, proporcional. Certo? Se eu quiser saber qual é a taxa é, efetiva, eu calculo o equivalente a 15% de semestre ao ano. Então, só calcular, fica 32,25%. Portanto, 30% ao ano com captação semestral, né, tem uma captação efetiva de 32,25%. Certo? Então, 30% é a taxa nominal e 32,25% é a taxa efetiva, certo? Anual. 1% ao mês com capitalização trimestral significa 3% ao semestre. E aí eu posso também comparar e calcular, né, dá 0,99%, ou seja, quer dizer que 1% é a taxa nominal e 0,99% é a taxa efetiva com relação ao mês. Certo? Outro exemplo, né? 12% ao ano com capitalização mensal significa 1% ao mês. Portanto, se eu quiser saber qual o valor efetivo, eu calculo o equivalente a 1% ao mês ao ano, né? Então, calculando, eu vou ter 12,68% ao ano. Veja que as taxas nominal e efetiva, elas são sempre diferentes. Certo? Então, 12% é a taxa nominal e 12,68% é a taxa efetiva. Por exemplo, né, qual é a taxa efetiva de um juro de 6% ao ano capitalizados mensalmente? Bom, como é o ano e é capitalizado mensalmente, eu preciso pegar o 6 e dividir por 12. Portanto, a taxa proporcional é 0,5% ao mês. Tá bom? Então, agora eu posso calcular, né, de fato, a taxa efetiva, ou seja, calcular o equivalente a 0,5% ao mês ao ano. Então, substituindo na fórmula, né, 1 mais I grande, né, é igual a 1 mais 0,05, que é a porcentagem por mês, elevado a 12. Portanto, né, o I é 6,17% ao ano. Portanto, essa é a taxa efetiva, certo? Outro exemplo. Qual a taxa efetiva semestral correspondente a 24% ao semestre com capitalização mensal? Então, o semestre tem 6 meses, portanto, eu pego 24 e divido por 6 e calculo a taxa proporcional, que é 4% ao mês. E agora sim, calculando a taxa efetiva, eu encontro 26,53%. Portanto, né, 24% é a taxa nominal e 26,53% é a taxa efetiva. Então, com esses dois exemplos, a gente encerra esta videoaula por aqui. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.